Você já pensou em assinar algum contrato sem ler? Quais as consequências que isso causaria? Parece loucura, mas muitos casais não fazem ideia do que o regime de bens significa na prática, na hora de morar juntos ou até de oficializar uma união. No programa de hoje você vai ver como se prevenir e escapar de um possível prejuízo que pode afetar o seu patrimônio e levar embora seus investimentos. Então se inscreva no canal, deixe seu like que depois da vinheta a gente vai te mostrar como não entrar em uma roubada. Roda a vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, estamos no ar em mais um Cafeína, hoje cheio de amor, hoje um Cafeína romântico. Eu os declaro marido e mulher. Tudo bem com você, Doni, que é um cara romântico, um cara que ouve Fábio Júnior, um cara que se veste de Frank Sinatra durante a reunião da família e canta New York, New York. É um programa romântico, mas talvez um programa polêmico também? Controverso, não sei. Esses assuntos costumam gerar amor e ódio, paixões, entendeu? Como Brigas. diria Vando. O que ele diria? O amor o amor e o poder. É o amor e o poder. É do Vando essa? Não sei. É o amor e o poder. Nosso editor, Marcelo Zanuto, saberá. Ele Agora, que gosta muito do Vando. Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas mesmo. o que acontece, Samidana? Hoje nós vamos falar neste programa no Cafeína sobre a vida financeira dos casais. Sim. Como se prevenir e se programar na hora de começar a vida a dois. Tem aquela piada que puseram aí o roteirista, muito engraçado, que casamento é igual à Avenida Paulista. Começa no Paraíso e termina na Consolação. E tem aquela outra piada também, que Qual? você já me contou uma vez, Qual? do marido e dos namorados, na verdade, né? Namorada que estavam lá naquele relacionamento, Sim. pagando jantar e tudo mais. E depois de casar, ela descobriu que ele estava quebrado. Verdade. É um caso aconteceu? real. Ela foi reclamar com ele. E aí ele falou, por que você não me avisou que eu tava quebrado? E ele falou, eu avisei, eu falei pra você que você era tudo que eu tinha. Meu bem, você é tudo que eu tenho. Exatamente. Meu bem, você é tudo que eu tenho. Não prestou atenção. Não prestou nos atenção sinais. nos sinais. Isso. Muito bem. Essa piada muito mal coordenada e muito mal contada, Sim, mas você mas pode também- treinar aí e contar melhor Isso. para seus familiares e amigos, certo? Ou pedir pro Ari Toledo. Pode também. E aí, Samidana, o que acontece? Antes de casar ou decidir morar juntos, todo casal deveria conversar sobre o regime de bens para não ter problema no futuro. Pensa num assunto difícil. Pensa num assunto chato. Como se fosse fácil. Não é. Todos já passamos por isso. Mas vai que... Não é? Todos que temos mais de 30 anos, sabe? Sim. Muitos dos que têm mais de 30 anos, foi o meu caso. Caso de Samidana também. Assuntos tensos. O Fábio Júnior, que é um dos símbolos do casamento, que falava as metades da laranja, ou seriam das laranjas, eu não sei, mas eu sei que ele já se casou 7 vezes. Dizem, tem aquela até frase, né? O pessoal fala, pô, eu não acredito no amor. Fábio Júnior, que canta Alma Gêmea, já casou 7 vezes e não encontrou a dele, pô. Pois Não é. E fala, eu quero ser que nem o Fábio Júnior, que casou 7 vezes e não quebrou. Paulo Guedes não sabe nada de economia. Eu não sei se era piada assim, mas vamos seguir, vamos tocar o barco. O fato é que é preciso se atentar aos detalhes antes de assinar qualquer contrato. Isso inclui os contratos amorosos. Certo. Para se ter uma ideia, 1 em cada 3 casamentos termina em separação aqui no Brasil, segundo dados divulgados pelo IBGE. São 385 mil separações a cada 12 meses, mais de 1.000 divórcios registrados por dia. Por outro lado, 1.050.000 casamentos são realizados por ano aqui na terra Brasilis. E quase 49% da população é considerada solteira. Solteiros podem ser maioria. Apesar disso, mais de 90% das pessoas, em algum ponto da vida, vão viver com alguém, seja se casando ou simplesmente indo morar junto ou se ajuntando, como diria lá no bairro onde eu moro. Eu vos declaro marido
e mulher. Se casar às vezes já é caro, fazer festa, montar apartamento, tudo mais, a separação pode ser ainda pior. E não só na questão emocional, a questão financeira também pode trazer grandes prejuízos. Vamos ver alguns casos de separações famosas que deram prejuízos, muitas vezes bilionários, Samidana. O divórcio mais caro da história até hoje é do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com sua ex-mulher, Mackenzie Bezos. O acordo foi fechado em 38 bilhões de dólares. A quantia equivale a 4% da Amazon, fundada por Bezos um ano depois do casamento em 1994. E mesmo apesar desse acordo bilionário, Jeff Bezos continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de mais de 110 bilhões de dólares, dependendo da data em que você olha. Mackenzie se tornou a terceira mulher mais rica do planeta e dona da 22ª maior fortuna entre homens e mulheres. Olha, e Jeff e Mackenzie não foram os únicos que tiveram divórcios bilionários, ou quase bilionários. A separação do russo Dmitry Rybolovlev, dono do clube Mônaco de futebol, que disputa o campeonato francês com sua atual ex-mulher Helena, alcançou a segunda maior quantia, Doni. A separação foi de nada menos que 4 bilhões e meio de dólares. Mais tarde, o Rybolovlev, que fez fortuna no ramo de fertilizantes, conseguiu reduzir o pagamento para 600 milhões de dólares, uma bagatela. Aqui no Brasil, os valores não costumam ser tão divulgados, mas a gente separou um ranking dos maiores divórcios do país para você ter ideia de como a conta pode sair cara sempre que o Felizes para Sempre termina. I'm leaving you. Was this some kind of joke? Em terceiro lugar no nosso ranking estão Álvaro de Miranda Neto, o Doda e a bilionária grega Tina Onassis. Na separação, em 2017, Doda recebeu $1 milhão para cada um dos 11 anos em que eles ficaram casados. Já a medalha de prata vai para o ex-bilionário Ike Batista e a atriz Luma de Oliveira. Os dois foram casados por 13 anos e na hora que a relação azedou, o empresário teve que desembolsar 120 milhões para Luma. E em primeiro lugar no nosso ranking dos divórcios brasileiros, vamos fazer um suspense? The Oscar goes to... Getúlio Vilela e Silvia Maria Vilela. Getúlio é dono do grupo 5 Estrelas e pagou o maior valor de um divórcio no país, que se sabe até hoje. Ele desembolsou 300 milhões de reais para conseguir se separar. Samidana, eu tô sentindo que isso aqui está parecendo um pouco de fofocalizando. Tá parecendo... um pouco de... Não, tá chato. Vamos mudar. Por isso eu falo para prestar atenção antes de assinar. Mas ele diz que as pessoas gostam, hein, Samidana? Mas faz eu sucesso. não gosto. Eu sei que essa conversa com o parceiro antes do casamento é chata, mas é necessária. Vamos dar o serviço, Doni. Vamos. Para você se prevenir deste tipo de desgaste, vamos dar uma olhada nos regimes de bens que existem aqui no Brasil e como isso interfere nos seus investimentos. O primeiro que aparece na tela é o regime de comunhão universal de bens, que estabelece que os bens adquiridos antes e durante o casamento pertencem ao casal. Ou seja, se você tem um imóvel que você comprou antes de casar, a pessoa terá direito a esse imóvel caso aconteça a separação. E ela terá direito mesmo se não tiver colaborado com 1 centavo sequer na aquisição deste bem. Certo? Muito comum antigamente. Outro tipo, talvez a mais comum na atualidade, é a comunhão parcial de bens, que significa o compartilhamento em igual proporção de um mesmo patrimônio, vale dizer, o patrimônio adquirido após o casamento. Desse modo, todos os bens adquiridos durante a união pertencerão aos dois, não importando quem comprou ou no nome de quem foi registrado. E também tem o regime de separação total de bens. Nesse caso, não há divisão de patrimônio entre o casal. Cada um já tem a sua parte e em um divórcio apenas permanece com ela. Nesse tipo de regime, não há diferença entre o que o cônjuge adquiriu antes ou ao longo da união. Aqui na separação total, cada um fica com o que está no seu nome, no seu CPF. Essa regra se aplica no caso de divórcio. Caso um dos cônjuges venha a óbito, o outro vira herdeiro e também tem direito ao patrimônio. Isso também vale no caso das dívidas. Por exemplo, se um marido tiver dívida, no caso do regime de separação total, é possível conseguir evitar o bloqueio de bens da esposa.
uma vez que as dívidas não estão no nome dela. Então, é interessante levar isso em conta também, principalmente quem tem empresa que um dia pode sofrer alguma ação trabalhista ou tributária e correr o risco de perder um imóvel ou um investimento que estejam como garantia. Vale destacar também que a regra desses regimes de bens é válida para investimentos, fundos de investimento, imóveis, ações, poupanças, praticamente todas as aplicações no mercado financeiro. E muita gente hoje em dia gosta de fazer o famoso test drive, que nada mais é do que morar junto antes de casar. E neste caso também é necessário ficar atento, né? Porque se isso configurar uma união estável, você automaticamente entra no regime parcial de bens. Ou seja, é melhor combinar direitinho antes com o seu parceiro ou parceira do que entrar automaticamente em um contrato que você não estabeleceu. E uma maneira de se proteger e também proteger o seu parceiro é fazer o regime personalizado, também conhecido como acordo pré-nupcial. Você pode, por exemplo, escolher um regime de separação total de bens, mas ter a possibilidade de comprar um imóvel junto ou ter investimentos em conjunto com aportes mensais, por exemplo. Esses investimentos são feitos através de uma corretora, não é? E uma delas é a Isinvest. É claro. A corretora através da qual nossa parceira. Eu invisto, Samidana também. Sim. Não é? Então, nós estamos ali direto no aplicativo, no site, no home broker e tudo mais. É muito interessante, fica aí a dica. Outra coisa que vale destacar é que você pode mudar o regime de casamento mesmo durante o casamento. Muita gente não sabe disso, hein? O que vai ser levado em conta nesse caso é se o regime está prejudicando alguém, e isso vale para o cônjuge, mas se aplica também uma terceira pessoa. Por exemplo, o cara tem que um dos dois devem crédito a alguém e aí pelo regime a pessoa fica prejudicada. Então isso pode ser considerado também. Para fazer essa mudança, os dois integrantes do matrimônio, marido-marido, mulher-mulher, marido-mulher, mulher-marido, qualquer a configuração que seja, precisam estar de acordo. E a mudança de regime hoje no Brasil é judicial. Ou seja, você precisa levar ao juiz a sua intenção de mudar de regime. O juiz vai pedir uma série de certidões que demonstram que não há dívidas em nome daquele casal que possam ser fraudadas. É a famosa regra, Doni, que o combinado não sai caro. Então, antes de assinar qualquer papel, vale conversar sobre o regime de bens, até não assinando, porque morar junto também se aplica. Pois é, como a gente disse no começo deste humilde programa, não é uma conversa molezinha, não é, suscita muitas reações às vezes inesperadas. É bom você manter uma certa distância física do cônjuge na hora em que for trazer este assunto à baila. É bom que não tenha nenhum objeto cortante por perto, nenhum objeto que possa ser arremessado também. Como este é um programa que pensa no seu bolso, nos seus investimentos, nas suas finanças, na trajetória do seu patrimônio, nós também viemos aqui dar este alerta, essa dica, esse hashtag fica de olho. É isso, Doni Denucci, um programa muito fofocolix, eu achei, mas no final a gente passou o serviço, porque a gente agrada todos os públicos. Então, se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou, também deixe seu comentário. Mas deixe o like, se inscreva no canal, nos dois casos, porque esse canal é muito dinâmico. É tão dinâmico, quase tão dinâmico quanto o giro de notícias. Quanto a sua voz e quanto o giro de notícias que vem aí. Pode rodar. A JBS desbancou a Petrobras e se tornou a maior empresa do país em receita. Entre abril e junho, a receita da JBS chegou a mais de 67 bilhões de reais. A processadora de carne foi beneficiada pelo aumento de vendas para a China e a alta do dólar no segundo trimestre. Importações de carne suína pela China em julho tiveram um recorde de 430 mil toneladas. O resultado surpreendeu o mercado diante do aumento do controle chinês em relação ao coronavírus sobre as cargas que chegam ao país. O governo de São Paulo anunciou que vai isentar a tarifa para a abertura de novas empresas. O benefício, que pretende estimular a economia, será concedido pelo prazo de 60 dias. O número de empresas abertas no estado no mês de julho bateu recorde, com 21.600 novos CNPJs. Notícias giradas. Certo. Agora, para finalizar, antes da hora do tchau, da hora de partir para um dia maravilhoso, fechamento de mercado.
No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com alta de 0,77% e próximo de 102 mil pontos. O destaque de alta com mais de 9% vai para as ações da Eletrobras. As ações da Yduqs tiveram queda de mais de 6%. IRB Brasil e Cogna também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com queda de 0,16%, com R$ 5,60. Agora sim, Samidana, já fizemos todos os protocolos deste programa. Giro, fechamento, pedidos de like, pedido para seguir. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Foi dado serviço. Não, foi dado serviço. Agora, Boa sorte nessa conversa para você. conte pra gente se deu certo. Tchau. Tchau.